Olá, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus. Então, estamos nessa terça-feira, né? Para mais um devocional, como eu havia falado, a proposta é orientar, né? Como fazer um devocional. Porque assim funciona bastante comigo e eu espero que funcione também da mesma forma com vocês, tá bom? Então, nós vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero ser sempre grata ao Senhor por essa oportunidade, Pai, e principalmente por esse privilégio, Pai, de auxiliar e juntamente com os meus queridos, Senhor, fazer esse devocional aprendendo de Ti, sabendo que está no Seu coração para nós. Nesse momento eu te peço graça do Espírito Santo e que essa palavra alcance as nossas vidas, Pai, que ela não seja teoria, mas que ela seja uma prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a proposta é, né, continuar orientando. No primeiro vídeo eu orientei a escolher um lugar melhor e um momento mais oportuno. Hoje eu quero falar, e também falei sobre ler o versículo da Bíblia, conforme a sua escolha. Hoje eu escolhi o livro de Josué, eu gosto muito em particular desse livro, embora seja do Antigo Testamento, ele nos ensina muitas coisas para os dias de hoje. Vamos lá. Então eu quero fazer uma segunda orientação dizendo o seguinte, que é importante a gente ler o versículo, né, da Bíblia e refletir sobre, meditar sobre esse versículo, não apenas ler, mas tentar compreender da parte de Deus o que o Senhor quer nos dizer com essa palavra. E o mais interessante é que tem todo um contexto, porém ela pode ministrar ao coração da pessoa de formas distintas. O Senhor às vezes revela algo para mim e revelou algo além ou algo a mais para você. Então por isso é importante a gente meditar, não somente ler. A palavra fala que nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite, que no momento oportuno Ele vai trazer à nossa memória aquilo que nós precisamos, porque aquilo ali serviu como alimento do nosso espírito. Assim como no alimento que nós comemos para alimentar o nosso físico, certo? Então leia o versículo e medite nesse versículo, certo? Certamente o Senhor vai ministrar ao seu coração. Então o livro escolhido para hoje foi Josué. Josué, ele foi um líder do povo de Deus na ocasião da saída do Egito, da escravidão do Egito que eles viviam. Então, Deus levantou Moisés. Como sucessor de Moisés, Deus levantou Josué. Josué foi considerado o líder do povo de Deus na caminhada à terra prometida, né? Porque o Senhor prometeu ao povo que após a saída do Egito, onde eles eram escravos, eles andariam pelo deserto. Deus ali no deserto proveu o que eles precisavam e eles teriam como recompensa a terra prometida que mana leite e mel, segundo a palavra. E Josué foi essa pessoa escolhida para liderar o povo nessa jornada. Ele era um líder, ele era um profeta de Deus, considerado até um general, né? Como guia do povo. Já quando avançado em idade, Josué, ele reuniu o povo para falar coisas importantes da parte de Deus, porque ele já sabia que a sua hora era chegada. Então eu vou fazer uma leitura um pouco longa, mas eu peço que você preste bastante atenção e se você quiser anotar, nós vamos ler no livro de Josué, o capítulo 23, o 1 ao 3, e vamos ler também 24, todo ele, até o 16, tá certo? Então, Josué 23, do 1 ao 3 e do 24, do 1 ao 16. Então, preste bem atenção. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel, de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo o Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: Já sou velho e entrado em dias, e vós, já havendo
tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, e todas essas nações, por causa de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é o que pelejou por vós. E aí eu vou ler o 24, onde Josué relembra, traz à memória do povo os feitos do Senhor, né? Por eles. Depois, reuniu Josué todas as tribos, anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também te multipliquei a descendência e lhe dei a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destituí diante de vós. Levantou-se também o rei Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, e ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus, os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os dos reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Aqui no 23 também fala exatamente, é um memorial, lembrando o povo dos feitos do Senhor, né? E aí continua no 14 do 24. E Josué, depois de fazer esse breve memorial aqui, juntamente com os líderes do povo, já na ocasião da sua morte, ele continua. Ele assim: vocês então, refresquei a memória de vocês? Vocês estão lembrados de tudo isso? Olha só quantas coisas o Senhor fez, né? E aí Josué diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Então ele está fazendo um convite, né? Da forma como eles deveriam servir ao Senhor, com integridade, com fidelidade. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Então ele está fazendo um alerta. Josué aqui não está de brincadeira, né? Então se parece mal para vocês servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, eu. Aí ele faz uma pausa e diz o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, é uma reflexão tremenda, né? Depois de um legado de servir por anos, né? Porque parece muito romântico às vezes quando a gente lê a Bíblia, parece tão fácil, né? Mas a gente imagina um homem liderar um povo que acabou de sair do deserto, vivia numa condição de escravidão, e Deus fala para ele: agora você vai liderar esse povo, debaixo do deserto, debaixo do sol, debaixo do frio, debaixo das queixas, das suas necessidades, né? E se a gente for trazer essa reflexão para os nossos dias de hoje, né? Deus continua nos guardando, continua cuidando de nós, continua nos guiando, né, nos nossos desertos da vida, porque no nosso dia a dia, os nossos problemas, as nossas dificuldades, somente Deus sabe. E o Hélio costuma falar uma coisa interessante: o meu problema sempre vai ser maior que o seu, porque esse problema é meu, então ele vai doer mais em mim, vai ser mais difícil para mim. Alguém fala assim para você: você não sabe o que está acontecendo comigo. Aí na mesma hora você já fala ou tem vontade, o ímpeto, né, de dizer: porque você não sabe do meu problema. Porque o nosso problema sempre vai ser maior que o do outro, né? Então, só que aí é importante a gente lembrar, refrescar sempre, todos os dias a nossa memória dos feitos do Senhor da nossa vida. Senhor, hoje eu acordei, eu gosto sempre de agradecer ao Senhor pelo dia de vida, por ser perfeita, por ter como escolher o alimento que eu vou comer, porque Deus me deu condição de trabalhar, porque o Senhor me deu condição de fazer algo, de ir e de vir, né, de respirar, né? Então, sempre há motivos diversos de lembrarmos e agradecermos ao Senhor por todas as coisas, né? E aí Josué nos faz um convite. De que forma que você quer servir ao Senhor? Com integridade, fidelidade, né? E aí ele fala de deitar fora os deuses, né? Aí a gente pensa assim: mas para mim Deus é o único Deus, né? Deus, como assim hoje? Eu não tenho aquela mesma idolatria do povo do Egito, né? Que tinha o Deus Sol, o Deus... tudo para eles era um Deus, né? Uma divindade. E hoje nós podemos continuar tendo uma divindade na nossa vida de forma indireta, né? Tudo pode ser um Deus para nós. E a gente faz isso de forma indireta. A gente não percebe. A sua casa pode ser um Deus para você idolatrar a sua casa. Um bem material como um carro. Tem pessoas que fazem do carro um Deus, né? Um filho, um Deus, uma esposa ou um marido, um Deus. Tem pessoas que podem fazer da forma de se vestir um Deus, uma forma de uma vida acadêmica, um Deus, né? Porque só estuda e o mais, como que fica, né? Aí a gente volta àquela questão de como que eu divido as minhas prioridades. E tudo pode ser um Deus na nossa vida, né? O trabalho pode ser um Deus, a pessoa só pensa em trabalho. Não há nada de mal, a gente precisa e muito, né? Ainda hoje sabendo que as coisas estão tão difíceis, né? Tudo tão caro, se a gente não trabalhar, como que a gente vai fazer? Mas a gente precisa saber se de repente para nós, como uma reflexão, alguma dessas coisas que eu levantei aqui não está sendo um Deus, está tomando o lugar de Deus na sua vida ou na minha vida. Então hoje a nossa reflexão que fica, né, através da vida de Josué é essa, né? De que forma que eu quero servir a Deus? Que eu devo servir a Deus? Ele nos ensina com integridade no versículo 14. Com integridade, algo íntegro é inteiro. Eu estou inteiro nesse momento aqui para o Senhor, eu estou preocupado nesse momento com tantas outras coisas. Íntegro vem de integral, de todas as partes, de mim, do meu melhor, né? Com fidelidade, sendo fiel àquilo que
Deus nos ensina, os preceitos que Ele nos ensina, porque aqui fala que eles adoravam falsos deuses, né? Que eles não estavam sendo fiéis a Deus como deveriam. Eu estou sendo fiel? Faz essa reflexão, faz essa pergunta para você. Deitai fora esses falsos deuses. Então é um convite, se de repente alguma dessas questões ou outra que eu te levantei, às vezes um vício de computador, às vezes um vício de ver o que não deve, né? Que ninguém é perfeito, né? Em pornografia, na internet, ou alguma outra coisa que você sabe que no fundo aquilo está errado. Então coloca essas questões diante do Senhor. Ou você pode pedir ao Senhor, assim como Davi, Senhor, se há algum pecado oculto, me mostra. Porque muitas vezes a gente está fazendo algo errado que a gente ainda não enxergou como errado, como pecado. E se você coloca isso diante de Deus, Ele vai te mostrar, tá certo? E assim como Josué, que nesse dia, nos demais dias, eu e você possamos escolher, assim como ele disse, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Fica com essa reflexão, medite nesse versículo, nessa palavra e deixe o Espírito Santo falar com você. Amém?